que se chama o encolhimento das sombras. A nossa experiência sobre sombras com fontes luminosas, do tipo lâmpadas, velas, nos levam a concluir que quando aumenta a distância entre a sombra e o objeto que lhe corresponde, o tamanho da sombra aumenta. Aqui, por exemplo, nós vemos a sombra da mão da minha colega, que inclusive a gente já escreveu um artigo sobre esse efeito de encolhimento das sombras, né? É a professora Maria de Fátima, astrônoma. Né? Ela botou a mão em cima da lâmpada lá na casa dela e projetou a sombra no teto. Né? Isso aqui tem 1 metro, né? Essa sombra é enorme. Então, a nossa experiência com sombras assim, dentro de casa é sempre essa, que a sombra aumenta de tamanho, conforme a gente vê a sombra mais distante. Entretanto, com a luz do sol acontece o contrário. Tá? Aqui vocês veem uma sombra minha, eu mesmo estou fotografando a minha sombra, numa parede próxima, isso é perto do amanhecer, um pouco, o sol está baixo ainda no céu, tá? Aqui em Porto Alegre, lá no Campos do Vale, tá? Eu fui numa parede e fiz essa imagem. E depois eu corri, tá, para um outro local onde eu sabia em que eu poderia obter uma imagem distante. Tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é a minha sombra, tá? A uma distância grande, tá? Talvez cerca de 10 metros de distância. Tá? Não é fácil encontrar um local para fazer uma foto como essa. Tá? Na verdade, para fazer essa foto, eu tive que ir para o andar de cima. E a foto apareceu, a sombra apareceu lá embaixo. Um colega meu, quando viu essa foto, deu uma risada e disse assim: Fernando, isso aqui prova que eles já estão entre nós, tá? Porque isso aqui é a sombra de um ET, tá? É a sombra de um ET. Tá? E, e, na verdade, sou eu exatamente a mesma pessoa, né? Agora com essas duas sombras diferentes. Tá? Sombra próxima, se a gente conhece a pessoa, até consegue discernir quem é que está sendo representado nessa sombra. Tá? Agora, quando a sombra aparece lá distante, tá? Ela aparece notoriamente deformada. Isso aqui, de novo, tem a ver com o fato de que o Sol é uma fonte extensa, né, e que tem um diâmetro angular de 0,53 graus, né? Isso determina que um obstáculo sempre produzirá uma sombra que é menor do que o tamanho do obstáculo. Tá? Ok? Porque a luz que chega aqui se apresenta como raios levemente divergentes, 0,53 graus. Tá? Então é fácil de entender por que as sombras aparecem encolhidas. Tá? É possível demonstrar facilmente, tá, que essa região de sombra ela se estende até cerca de 108 vezes o tamanho do obstáculo. Tá? Seja L o tamanho do obstáculo, a região de sombra aqui, tá, ela vai até 108 vezes. Além dessa distância, a gente só tem penumbra. Tá? Não tem mais a região de sombra ou de umbra, né, como às vezes se denomina, essa região onde pouca luz ou nenhuma luz direto que vem do Sol está chegando. Então, isso aqui é fácil demonstrar, né? Esse 108 aparece, né, por causa desse ângulo de 0,53 graus. Bom, isso tem implicações interessantes, bem conhecidas no domínio da astronomia, né, que é a questão dos cones de sombra,
Né? Aqui a gente tem uma representação, né, do cone de sombra produzido pela Terra e a Lua passando pelo cone de sombra da Terra, e então produzindo um eclipse lunar. Né? O interessante, né, é que, como a órbita da Lua não é circular, às vezes a Lua pode chegar a estar 65 raios terrestres de nós, e outras vezes ela pode estar 56 raios terrestres, né? Pode acontecer algum eclipse do Sol, tá? Em que ele não seja percebido em nenhum lugar da Terra como total, simplesmente porque o cone de sombra da Lua não atinge a Terra. Tá? Para que o cone de sombra da Lua atinja a Terra, ele deve estar. Vejam, qual é a extensão do cone de sombra da Lua? É cerca de 58 raios terrestres. Tá? 58 raios terrestres. Né? Então, aqui nós estamos a 65, né? Não vai chegar lá. Né? Mas se a Lua tivesse próxima do seu perigeu, né? O cone de sombra atinge a superfície da Terra. Né? Então, essa discussão, ela está bem posta, né, em textos de astronomia. O que foi surpreendente para Maria de Fátima, minha colega, né, quando a gente escreveu esse artigo, é que ela disse: bah, Fernando, é claro que eu sabia desse efeito com a luz do Sol, no caso dos eclipses, né? Mas nunca tinha me dado conta que isso acontece com qualquer objeto que esteja produzindo sombra aqui na Terra. Né? Bom, vejam que a sombra da Lua na Terra sempre vai ser encolhida, né? Vai ser muito encolhida, e ela terá no máximo 250 quilômetros de diâmetro, né? Por causa desse efeito de encolhimento. Bom, isso é bem conhecido. Aqui eu tenho uma imagem para representar a sombra da Lua no eclipse de 1994, passou aqui pelo sul de Santa Catarina. A gente, aqui em Porto Alegre, não teve eclipse total. A gente se deslocou lá para Santa Catarina para perceber o eclipse total. Mas então esse efeito, né, ele acontece não só com objetos astronômicos, né? O interessante é que ele acontece aí com as nossas sombras. Né? E está aqui, ó, de novo, tá? A minha sombra aparecendo na parede próxima, e quando ela aparece lá na parede distante, tá? A região de penumbra é muito larga. A região de penumbra entra para dentro da região de sombra. Tá? Aqui na região do meu pulso, nesse momento, já é só penumbra. É só penumbra. Tá? Em outras regiões, a gente até tem sombra. Tá? Aqui uma outra foto, tá? Eu projetando sombra numa parede muito distante. Ó. É só penumbra aqui no meu braço, no meu pescoço, tem uma parte aqui do meu corpo mais larga, tá? que ainda consegue botar uma sombra em cima da parede distante. A sombra de um gradeado se desvanece, tá? E se transforma em penumbra. É fácil entender por que isso acontece. Essa região aqui do gradeado está próxima do chão. Tá? E aí, então, a gente tem uma sombra bem nítida, né? Mas conforme a gente vai se afastando, ó, o gradeado vai se transformando em penumbra. Tá? Aqui outro gradeado produzindo sombras bem nítidas aqui perto, né? E praticamente só penumbra nessa região mais distante. Tá? A ameixeira está bem próxima da parede. Tá bem próxima da parede. Talvez quem conhece um pouco sobre as folhas, tá? Reconheça nessa imagem aqui que é uma ameixeira que tá produzindo a imagem, porque aqui
as folhas, né, estão bem marcadas, né, porque a distância é pequena. Né, mas já essa sombra que vocês estão vendo aqui, que é a sombra de uma árvore distante, do outro lado da rua, né, ela está projetando lá em cima da parede uma sombra bem difusa. Né? Então, esse efeito está acontecendo aí, né, com as nossas sombras no dia a dia. Né? E essa fotografia é espetacular. Essa fotografia apareceu num site católico, tá? Foi postada lá no site católico. A fotógrafa relata que ela percebeu que o efeito ia acontecer, porque tinha uma nuvem passando por trás do Corcovado, e ela se deu conta que o efeito ia acontecer, ia ser projetada a sombra do Cristo, né, na nuvem. Né? E ela então se preparou para fazer a foto e realmente fez a foto. Tá? Havia muita discussão nesse site se essa foto era real ou era fake. Tá? Eu tenho certeza que a foto é real por duas razões. Uma delas diz respeito ao encolhimento da sombra. Tá? Uma pessoa que fosse fazer um Photoshop numa situação como essa, provavelmente colocaria aqui uma sombra bem definida, né? E dá para notar nitidamente o efeito de encolhimento da sombra. Mas existe uma outra razão para eu ter certeza que essa foto não é fake. É a cor da sombra. A sombra é azul. Tá? A sombra é azul. Lá no site religioso, havia diversos comentários sobre a cor. A cor é azul porque é a cor do manto de Maria, coisas desse tipo assim. Tá? Por que é azul? Tá? O que será? Esse é um outro efeito de ótica e de teoria das cores. Né? Por que será que essa sombra é azul? Porque as sombras, para nós, normalmente a gente imagina que sombra não tem a cor. Aliás, o que vocês estão vendo aqui embaixo é a sombra do Corcovado. Tá? Toda essa região escura aqui é a sombra do Corcovado. E por que a sombra do Corcovado, ou mesmo do Cristo, é azul? Porque o Cristo está barrando a radiação solar que vem direta do Sol, que é luz branca, né, que chega aqui, é espalhada pela nuvem, tá? É branca. Tá? Mas essa região aqui, ela está sendo iluminada por todo o resto do céu, que é azul. Tá? Ou seja, nessa região está chegando luz azul e por isso a sombra não é escura, ela é azul. Tá? Então, tanto por causa da cor, quanto pelo efeito de encolhimento, eu não tenho dúvida que essa foto é uma foto real.